A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui em mais uma escola bíblica especial. A você que sempre nos acompanha, receba os nossos cumprimentos. E a você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O nosso objetivo é estudar a lição bíblica oficial da Igreja Adventista da Promessa, que durante esse trimestre, mais precisamente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, está estudando a lição Esperança em Tempos Difíceis. Trata-se de um conteúdo baseado nas palavras do profeta Jeremias, que estão redigidas no livro que carrega o seu nome e no livro de Lamentações. Desde já eu quero pedir a sua ajuda para gerar interação e engajamento no nosso canal. Por favor, compartilhe o link desta programação, incentive pessoas a se inscreverem no nosso canal, incentive-as também a curtir as nossas transmissões. Quanto mais movimentações tiverem nas nossas programações, mais pessoas poderão ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus que é pregada por nós. Eu conto com você. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai se aprofundar na boa e perfeita Palavra de Deus. Voltamos, povo de Deus, estamos aqui, vamos juntos, vamos refletir mais uma lição bíblica. Muitas igrejas nossas estão participando desta programação para se prepararem para a escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, mas você que não é promessista, mas teve a curiosidade de assistir essa programação, fica com a gente, tem coisa boa para você aprender. Sobretudo porque o ministério do profeta Jeremias tem uma relevância especial para a vida de todos os cristãos. Este homem que foi chamado por Deus, apesar de não se ver capacitado para o ministério profético, foi um homem extremamente usado pelo Espírito Santo. Jeremias era um jovem. Quando Deus o chamou, ele fez questão de dizer que não tinha maturidade para ser um profeta. Ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Jeremias não era uma pessoa habilidosa com as palavras. Ele dizia: Senhor, eu não sei falar. Mas o próprio Deus disse: olha, desde o ventre eu escolhi você para ser profeta. Ele entendeu o chamado, ele correspondeu ao convite e à convocação do Espírito Santo para esse ministério. E aqui estamos, séculos depois, estudando sobre a sua história de vida, sobre suas palavras. Jeremias, que foi levantado pelo Senhor para denunciar os pecados de sua geração, para falar o quanto era perigoso permanecer distante do Senhor. E hoje, no capítulo 5 do livro do profeta Jeremias, a gente vai estudar os capítulos 15, 16, 17, 18 e 19. De maneira resumida, a gente vai tentar entender o que o Senhor tem a falar com a gente. O título da lição de hoje diz: Fé em meio às descrenças. Fé em meio às descrenças. Parece um paradoxo, é verdade, mas o profeta Jeremias, por meio das suas palavras, nos ensina a cultivar a fé quando todas as coisas não fazem sentido. E tem um versículo central aqui da nossa lição, mais precisamente no capítulo 16, versículo 15, que diz: Mas jurarão por mim, como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. Hoje nós vamos participar desta escola bíblica com a nossa presença ilustre do nosso querido pastor e irmão Mateus. Pastor Mateus, ele é secretário da Convenção Paulista, uma convenção aqui do interior de São Paulo. Ele também exerce o pastorado na igreja de Jundiaí. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo. E desde já eu quero ouvir de você o seu parecer
a respeito dessa lição? Qual é a sua expectativa e o que de bom você tem a dizer para a gente a respeito do tema e dos capítulos que a gente vai estudar hoje? Bem, obrigado, pastor Herbert. Que a paz do Senhor seja contigo, seja com vocês, irmãos. É uma alegria poder voltar ao programa, né, aqui ainda no início do ano, né, para a gente refletir. E esse livro do profeta Jeremias é um livro muito, muito importante, né? A gente entende a aliança de Deus com o povo, a gente vai entender a aliança de Deus sobre a redenção. Nesse tema aqui, especialmente, é um desafio muito grande, né? Jeremias está diante de um problema instaurado na nação, que é a descrença, né? A rebeldia do próprio povo, né? Então isso se torna um obstáculo aqui para ele, até para a proclamação do evangelho, porque uma coisa é a gente proclamar a mensagem de Deus a ouvintes sedentos, né? Pela mensagem, pela palavra de Deus. Outra coisa diferente é você pregar para corações endurecidos, né? Pessoas que vão te confrontar. Então eu não sei, na experiência dos irmãos, né, como que está sendo hoje, atualmente, né? A gente talvez lide com um público bom ou ruim, né? Dependendo do contexto que a gente vai vivendo. Mas Jeremias, nesse momento aqui, está lidando com o pecado do povo, né? Então, tudo que ele fala contra o povo acaba se voltando contra ele. O próprio Jeremias, né? Em dado momento aqui nos trechos que a gente está estudando, que a gente vai ver, ele precisa ser corrigido por Deus, né? Ele chega a perguntar, Senhor, como posso confiar em Ti, né? Diante de tudo que estava acontecendo, ele também ficou ali preocupado, e aí Deus vai confrontá-lo para que ele também se arrependa e volte para Deus, né? Então, fé em meio à descrença é você pregar uma mensagem, mesmo quando você sabe que seus ouvintes vão contrariar ou vão contra você, né? Mas o que a gente tem de bom em tudo isso aqui? Mesmo em meio a essa situação, essa desolação por causa do pecado, a gente tem uma mensagem de esperança, né? O nosso Deus, ele é tão longânimo, tão misericordioso, que ele ainda mostra a sua graça, mostra a sua bondade, o seu amor para um povo que, de alguma forma, está se distanciando dele e vai sofrer as consequências aqui, né? Mas o fim do povo não acaba aqui, né? Tem um futuro ainda, apesar do pecado, né? O pecado não põe fim aos planos de Deus, né? Então, isso é maravilhoso para nós pensarmos e refletirmos. Não à toa a lição do seu tema geral diz esperança em tempos de crise, né? Sim. Porque essa frase fazia todo o sentido para Jeremias e para o seu público. Porque como o público de Jeremias estava cultivando a desobediência, estava pecando contra o Senhor, havia uma crise iminente, né? Consequências gravíssimas por causa desse tipo de comportamento. E apesar de todas essas consequências, Jeremias é usado por Deus para dizer que existe esperança. Sim. Há esperança para o aflito, há esperança para o despedaçado, porque Deus pode refazer todas as coisas, né? Nas profecias de Jeremias, além da denúncia do pecado, existe também a sentença das consequências, né, do pecado, porque o pecado ele jamais é gratuito, né? A bênção de Deus é gratuita, mas o pecado não. O pecado ele é caro. O pecado ele é danoso. Então, havia uma profecia da parte do profeta Jeremias de que o povo seria exilado, o povo que queria tanto ser livre, o povo que queria tanto ser autônomo, teria que ser subjugado a uma nação pagã, uma nação estranha, seria motivo de vergonha. E Jeremias, ele faz questão de denunciar o pecado do povo, ele faz questão de dizer o que vai acontecer por conta do pecado, mas em meio a isso existe uma palavra de esperança. E a gente vai conversar sobre isso, Mateus, sobre essa fé em meio à descrença. E para se tornar pedagógica aqui a nossa conversa, a gente vai apresentar algumas perguntas, conforme a lição nos propõe, e contar aí com tua colaboração. A gente vai fazer uma reflexão sobre Jeremias 17, eu não vou ler os versículos que estão aqui apresentados na lição, Jeremias 17, dos versículos 1 ao 11, 19 a 27, e vamos responder o seguinte: em quais pecados o povo judeu estava profundamente envolvido? Quais eram os pecados que tanto incomodavam a Deus e que foram denunciados por Jeremias, pastor? Sim. Primeiro, acho que é importante destacar que são pecados graves, né? Pecados gravíssimos aqui, né? O primeiro enfoque que a lição bíblica, inclusive, traz para a gente aqui, nos primeiros versículos, é justamente a idolatria, né? O povo estava construindo altares, né? Para outros deuses, né? Deuses que não são Deus, na verdade, né?
deuses que nada podem fazer. Então é um povo rebelde mesmo, é um povo que está se afastando de Deus, se distanciando de Deus, e aí Jeremias é usado por Deus para denunciar esses pecados. Olha, vocês são idólatras, né? Estão agindo de maneira incrédula, né? Estão deixando de crer, de confiar em Deus, e é incrível, né? E aí, quando a gente fala de descrença, é fácil a gente crer. Fé é confiar, né? Então é fácil a gente confiar quando as circunstâncias são favoráveis, né? Mas talvez em situações difíceis, o povo tende mesmo a se voltar para aquilo que parece mais fácil, né? Então ele vai construir ídolos, né? Procurar construir aquilo que de alguma forma é palpável, né? É atingível, né? Possa ser tangível para que ele coloque a sua esperança, né? Então o povo começa a parar de depositar a esperança no Deus vivo, né? No Deus de Israel, e começa a colocar a esperança nos ídolos fabricados, né? Então esse é o primeiro pecado aqui que a lição vai destacar, né? Eles estão se distanciando de Deus, né? Estão construindo altares para outros deuses. Aí, além disso, eles começam a fazer alianças com os políticos, né? Começam a confiar mais em líderes humanos ali do que no próprio Deus. Então isso também vai mostrando, e parece que na história do povo de Israel sempre houve essa necessidade de ter um líder humano, né? Então o povo vai fazendo isso, vai caindo, vai se aliando aqui, e com isso ele vai se desligando ou deixando a dependência a Deus. Ao invés de depender do Deus provedor, começa a depender das alianças com os líderes políticos ali, né? Eu queria pegar um comentário teu, Mateus, aí na primeira parte da tua fala, onde você disse que quando as pessoas estão passando por crises, né, elas tendem a se apoiar em algo ou em alguém, né? Uhum. Foi mais ou menos assim que você falou, né? O povo estava vivendo um momento complicado, então o povo, ao invés de recorrer ao Deus verdadeiro, recorre a deuses falsos, a ídolos, né? Eu posso entender na sua palavra que existem momentos que a gente fica fragilizado por conta das circunstâncias, por conta daquilo que acontece em nossa volta, a gente fica bem sensível. Então, esse é o momento que a gente precisa canalizar bem a nossa fé. A nossa fé precisa estar centrada em Deus para a gente não ser capturado por qualquer tipo de misticismo, para a gente não ser capturado por qualquer tipo de crença. Então, a gente nesses momentos complicados, a gente precisa ter uma fé consolidada em Deus, né? É nessa hora que a gente precisa estar firmado na verdade de Deus. Sobretudo porque a idolatria é um pecado que causa muita abominação em Deus, correto, pastor? Sim, não é isso mesmo. E isso já vem sendo herdado, né? Se a gente for olhando aqui adiante da lição, os pais deles, né? Os antepassados deles já haviam se distanciado de Deus, né? E aí a gente vai compreender depois que o pecado desse povo, para quem Jeremias está transmitindo a mensagem agora, é maior do que o dos seus antepassados. Então, assim, os seus antepassados já tinham se distanciado de Deus, já tinham trocado Deus pelos ídolos, e além de repetir a mesma coisa, eles estavam ainda sendo mais gravosos ainda, né? Estavam agravando ainda mais o erro, né? Então a mensagem de Deus ela é contundente, né? E é importante a gente destacar isso nessa lição, né? Porque, de fato, a mensagem de Deus contra o pecado sempre vai ser contundente, né? Deus nunca vai negociar com o pecado, Deus nunca vai passar... Ele não suaviza. Exatamente, ele não vai olhar para o pecado como sendo, não, ele é ser humano mesmo, né? É normal. Errar é humano, né? A gente usa esse jargão como uma desculpa, né? Errar é humano, né? Como se fosse bíblico, né? Exato. Uma vez um professor meu de teologia disse assim, né? Que o pecado, ele não humaniza o homem, ele desumaniza, né? É verdade. Na realidade, a gente quer, na realidade, normalizar, né? Não, todo mundo erra mesmo. Porque o ser humano não foi feito para pecar. Então, ser humano, segundo o plano de Deus, não é viver em pecado, né? Mas o povo, ele se apega e eles tinham a chance, né? Porque o pecado deles aqui não é uma maldição herdada, né? Eles tinham a chance de fazer diferente dos seus antepassados, mas ao invés disso, eles escolhem se manter no caminho da perdição. E a mensagem de Deus está sempre confrontando o povo, né? Só a gente olhar para as lições anteriores, Deus está sempre buscando corrigir o povo, trazer o povo para o centro da sua vontade, mas eles não vêm, né? Além desses pecados aqui, o texto vai mostrar para a gente aqui no capítulo 15, né? Aliás, no 17 ainda, né? Que eles também estavam sendo injustos, né? A ganância deles estavam levando eles a oprimir, né? Os pobres, eles estavam enriquecendo injustamente, né? Deus fala aqui de uma riqueza e dando a consequência para eles, inclusive, né?
porque eles estão enriquecendo de maneira injusta, ou seja, de alguma forma eles estão explorando, né? Explorando as pessoas à sua volta para se enriquecerem. Então isso não pode ser ignorado, né? A injustiça nunca foi ignorada por Deus e nem pelos profetas de Deus, né? Então Jeremias está denunciando aqui há um profundo apego aos bens materiais, além desses, né? Que vai levá-los, inclusive, a profanar o sábado, né? O dia do Senhor. Então, mais uma vez, o sábado é sendo colocado em xeque, né? E os profetas vão sempre falar, né? Contra o pecado sobre o sábado, né? As pessoas que vão se distanciar da vontade de Deus no dia do Senhor, nesse caso aqui, era para cargas, né? A cidade estava sendo aberta para o transporte de carga no dia do sábado, quando Deus já havia dito que isso não era permitido, né? O dia do Senhor era um dia de adoração, especialmente na nação, onde o poder de Deus era evidente, era manifestado, mas o povo, ao invés de adorar a Deus no sábado, estava preocupado com as suas posses, né? Enriquecer, e com isso as consequências seriam terríveis, né? Se eles não se arrependessem, eles iriam, ao invés de enriquecer, iriam empobrecer, porque os próprios reis que iriam entrar na cidade e iriam saqueá-los, né? E foi o que aconteceu, né? A gente vai ver isso mais à frente depois, né? O profeta Jeremias, assim, cumprindo o seu ministério, né? Deus o havia levantado para arrancar mesmo, né? Para chacoalhar. O profeta tinha que chacoalhar, e a gente vive numa sociedade onde as palavras precisam ser bem filtradas, suavizadas. Não que isso não tenha sua relevância dependendo do contexto, mas quando o assunto é pecado, a impressão que a gente tem olhando para a Bíblia é que não tem que suavizar nada, né? A gente precisa confrontar, né? A questão é a verdade, né? Você não pode omitir a verdade, né? E Jeremias está em missão, né? Então ele tá cumprindo a sua missão. Às vezes a gente, no mundo, né, que a gente está vivendo em missão, a gente pode ser levado pela tendência de tentar querer ser mais neutro, de querer ser mais, abraçar mais. É mais cômodo, né? Você aderir à neutralidade, né? Sim. Só que isso é um problema, né? Porque quando Jeremias ele começa a escorregar, Deus vai atrás dele também. Olha, você também precisa se arrepender, senão você também vai ficar, né? Mas se você se arrepender, eu estou contigo, né? Deus está mostrando o tempo todo que ele está cuidando do profeta. Olha, você vai ser perseguido, você vai ser confrontado, as pessoas vão se levantar contra você, mas eu não vou te abandonar, né? Então, permaneça firme. Não é fácil, né? Não. Você assumir uma postura contra o pecado, não é fácil, né? Mas é o preço que a gente paga por servir o reino de Deus. Até né? porque você corre o risco das pessoas não te entenderem, né? Porque quando você confronta o pecado, é muito comum o pecador ele tomar a mensagem como se fosse uma afronta pessoal, né? Ele não entende que é o pecado que está sendo confrontado. Às vezes entende que é uma ofensa a si mesmo, né? Verdade. Então, a neutralidade que a gente está conversando aqui, às vezes ela é mais confortável. Sim. Mas na Bíblia, Deus, ele exige posicionamento, né? Sim. Tanto do povo, o povo de Israel tinha que ter um posicionamento, como o profeta. É isso aí. O profeta tinha que ter um posicionamento, o povo tinha que ter um posicionamento. Verdade. Você falou dessa questão, né? Mas, por outro lado, eu acho que talvez uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Será que quando nós pregamos, nós realmente estamos pregando mesmo, né, contra o pecado, ou tem alguma coisa pessoal? Porque esse é um outro problema, né? Também. Às vezes eu quero pregar porque Às vezes eu conheço a pessoa o pecado é pretexto pretexto para brigar com alguém. É isso aí. Então tem os dois lados, né? Mas é isso, não dá para a gente negociar, né, com o pecado, né? Isso mesmo. Pecado é coisa séria, pastor. Segunda pergunta diz assim, ó, fala das consequências. Você que está em casa pode ver aqui embaixo. Quem tem lição bíblica pode acompanhar na própria lição, mas a gente quer que todos participem. Então está aqui embaixo. Vai deixando seu comentário aqui. Diga o que você está achando da lição que está sendo apresentada. A segunda pergunta diz assim, ó, que consequências o povo teria de enfrentar em razão de seus graves pecados? E quais sentimentos preocupantes sobreveio ao profeta Jeremias relacionados a isso? A pergunta é bipartida, pastor Mateus. Ó. Primeiro, que consequências o povo teria que enfrentar? E depois a gente fala dos sentimentos preocupantes que sobreveio ao profeta. Vamos falar do povo primeiro, né? Quais eram as consequências? Diante do pecado, a mensagem de Jeremias é uma mensagem de juízo, né? Um juízo eminente. Então,
o povo não se arrependendo, e parece que nesse contexto aqui o povo está com o coração tão duro que o próprio Deus fala, olha, eles não vão se arrepender, né? É como se o pecado deles não pudesse ser apagado ali naquele momento. Então eles estão tão endurecidos que a mensagem de Deus ela vai ser, se a gente for pegar o link ali da lição anterior e vir vendo o que vai acontecendo com o povo de Judá, de fato é um juízo iminente. E aí é exatamente o que acontece, é morte, né? Quem pecasse ali seria destinado à morte, a doenças, a própria guerra, né? O povo iria invadir, né? Se eles não cedessem ali a mensagem de Deus, haveria fome, e quem sobrevivesse a todas essas calamidades que o próprio Deus iria trazer sobre o povo, ainda iria enfrentar o cativeiro babilônico, né? Que é o que acontece mais à frente depois, né? O remanescente de Israel vai ser cativo à Babilônia, né? Então essas são as consequências com relação aos pecados que Jeremias está denunciando, que Jeremias está confrontando, que Jeremias está convocando o povo a abandonar. E é isso que vai acontecer. Se a gente for, na hora que a gente for continuar lendo o livro do profeta, a gente vai ver exatamente isso acontecendo. A Bíblia chega a dizer que o negócio ia ser tão grave que não teria gente suficiente para sepultar seus próprios mortos, né? Sim. Então seria um negócio terrível, né? É sempre bom a gente fazer a leitura do texto assim, trazendo para os nossos dias, porque toda vez que formos tentados a pecar, a gente precisa calcular o preço daquele pecado, né? Aquele pecado, ele tem um preço, né? Tem uma consequência, né? Exatamente, né? Quando a pessoa adentra, por exemplo, num restaurante, né? Ela tem um cardápio, ela se senta ali e saboreia do que lhe chama a atenção. Ok, está desfrutando, mas no final vem a conta. A conta chega. Tem que pagar. Tem que pagar. E assim, o pecado é diferente, né? A gente tem que verificar as consequências, tem juízo. Né? E o povo não estava prestando atenção que haveria uma tragédia por conta das decisões tomadas. Sim. E o próprio Jeremias, ele expressa o sentimento diante desse cenário. Sim. A situação é tão séria, né, que Jeremias fica preocupado, né? Uhum. Jeremias, na verdade, eu acho que esse também é um detalhe assim, interessante. Às vezes a gente vê alguns profetas no nosso tempo fazendo profecias, né, de juízo, com alegria, né? E eu me lembro até hoje, né? Uma aula ainda no seminário, né? Que eu lembro que o professor dizia assim, olha, quando o profeta de Deus é levantado por Deus para denunciar o pecado, para ir contra o seu povo, ele nunca vai sorrindo, ele nunca vai feliz. Se ele é profeta de Deus, ele vai sofrendo. Então, quando nós anunciamos a mensagem de Deus, enquanto ela seja de juízo e ela precisa ser feita com veracidade e com firmeza, mas ela é feita com profunda preocupação, né? Com profundo sentimento, e é isso que acontece. A gente só precisa cuidar desses sentimentos para eles não nos engolirem, né? Mas Jeremias, ele sofre, né? Quando ele é levado por Deus a profetizar contra o povo. E aí tem dois sentimentos, né? O primeiro sentimento que Jeremias vai demonstrar é o medo, né? Jeremias tem medo do que está acontecendo com a nação. Então ele olha, e aí ele está tendo que denunciar pecados para o povo, anunciando o juízo de Deus, e ele sente medo. E talvez, pensando aqui nesse contexto, como não sentir medo, né? Ele está denunciando pessoas aqui que talvez fossem mais poderosas que ele, né? E está dizendo para essas pessoas que eles iriam pagar, né? Caro. Ele está dizendo que vai acontecer, vocês vão morrer, seus filhos vão morrer, seus esposos vão morrer, vai acontecer isso, isso, isso. Então, Jeremias sente medo. Como que isso voltaria contra ele, né? E de fato volta, né? E aí Deus vai tranquilizá-lo depois, vai mostrar para ele que Deus está no controle, que Deus está cuidando de tudo. Mas ele sente medo, né? Então, e é isso que acontece. Ele é perseguido. O texto bíblico vai dizer para a gente que ele é tratado como um traidor da sua pátria, né? E é exatamente isso mesmo, porque ele tá, na verdade, indo contra todas as pessoas, a liderança do povo, né? Os líderes do povo, os líderes religiosos, enfim, ele está indo contra a nação, né? A mensagem de Jeremias, por assim dizer, é contra a nação, porque toda a nação está contradizendo ou se voltando contra o Deus da nação, né? Então Jeremias é levantado como profeta ali, inclusive para ir contra os profetas que estavam ali pregando mensagens para agradar o povo, né? Tinham vários falsos profetas que se levantavam ali para pregar a mensagem que o povo queria ouvir, e Jeremias está dizendo, não, esses profetas são mentirosos. Deus havia falado, ó, esses profetas são mentirosos, e
isso tudo que está acontecendo com eles, eles vão sofrer o contrário, né? Estão dizendo que vai ter paz, eles não vão ter paz, vão ter guerra. Está dizendo que não vai ter morte, não, eles vão morrer. Então Deus vai colocando isso no lugar. E Jeremias é levantado para dizer exatamente isso. Então ele sente medo exatamente por causa disso, né? E aí é onde ele vai exclamar diante de Deus, né? No versículo 10 aqui do capítulo 15, ele diz assim: ai de mim, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. E é exatamente isso, ele está contra toda a terra de Judá, né, de Jerusalém, ele está sofrendo. E o outro sentimento, justamente por conta desse medo, é o desânimo. Então, o medo, ele tende a nos travar, né, a nos deixar imóvel, né, a nos imobilizar. E Jeremias, ele fica desanimado, né, como é desanimador, né, você pregar para um povo que não quer te ouvir, né. E no juízo, Mateus, Jeremias, ele não demonstra revanchismo, né? Sim. Nem você falou, o seu exemplo aí com o professor do seminário, né? Ele poderia, Jeremias, puxa vida, esse povo preferiu escutar os falsos profetas, esse povo desdenhou de mim. Bem feito, né? Agora eu posso dizer, bem feito, olha aí, quiseram me ouvir, olha aí, quem é que é homem de Deus aqui nessa terra? Mas Jeremias é um homem que tem um sentimento diferente. Sim. Ele sabe que o sofrimento do seu povo era o seu sofrimento também, né? E quando ele profere aquelas palavras, não era um desejo dele, era uma realidade que estava para acontecer por causa dos pecados cometidos, né? Sim. E a situação é tão delicada, pastor, que Deus depois usa a própria vida de Jeremias, que a gente vai ver isso na terceira pergunta, para poder exemplificar o que vai acontecer no meio do seu povo. Lá em Jeremias, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 2, depois que Deus dirige a sua palavra ao profeta, ele diz o seguinte, ó: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão os alimentos das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear, nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz. O meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tantos grandes como pequenos morrerão nessa terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que prantearam pelos mortos. Ninguém dará de beber o cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa onde há banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber. Vou parar por aqui, tem outras palavras, mas aí parece, Mateus, que Deus vai usar a vida de Jeremias. Ele estava em missão, e Deus até o proíbe de experimentar algumas situações desta vida para que isso servisse de modelo ou referência para aquilo que aconteceria no meio do povo de Deus, né? Então, que método Deus usa para mostrar ao povo as consequências do pecado? Quais são os métodos, pastor? O próprio texto aqui já dá uma dica para a gente. Sim. Antes aqui só do método, só voltando um pouquinho no desânimo aqui, né? O Jeremias ficou tão desanimado, né? Que aí ele vai colocar isso em xeque, né? Diante de Deus, ele começa a sugerir que Deus o havia enganado, né? Sim. Como se Deus tivesse chamado ele para uma missão suicida, né? E parecia aí, mesmo, né? Deus do ponto de vista humano. Sim, mas aí Deus vai tratar Jeremias justamente para usá-lo como referência aqui, né? Como exemplo na sua própria vida, né? E aí nesse tratamento de Deus, é a palavra de Deus quem vai fazer superar o desânimo. Porque o desânimo, parece que não, mas ele é pecado, ele leva a gente a pecar, né? No caso de Jeremias, levou ele a duvidar do propósito de Deus, né? E não é à toa que a Bíblia vai ter... alguns estudiosos que vão contar e vão dizer que a expressão não temas, né?
para ter bom ânimo, ela vai ter pelo menos uma mensagem por dia do ano, né? Mais de 365, né? 366 ali, essa expressão, não temas, né? E aí, nessa ideia do desânimo, Jesus falou isso, né? Olha, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, o que leva a gente a vencer o desânimo é a palavra de Deus. E Deus faz isso. Olha, eu estou contigo, fica tranquilo. Isso não vai acontecer, mas você precisa se arrepender disso agora, né? Porque você está em pecado também. Então, ele se arrepende, é tratado por Deus e aí é levado aqui para aprender a confiar. Ele precisava confiar nesse cuidado de Deus, né? Ele precisaria ter firmeza naquilo que estava fazendo, né? Sobretudo porque quando Deus o chama lá no capítulo 1, Deus diz, né? Não tenha medo deles, né? Eu te levantei como profeta. Verdade. E aí a confiança vai fazer ele vencer tanto o medo quanto o desânimo. E aí agora Deus vai dizer assim, olha como é fantástico, né? Porque a gente pega um profeta aqui num cenário aqui, né? Terminando o capítulo 15 aqui com medo, né? E aí Deus restaurando ele para colocar diante dele outros desafios, né? Não seria fácil. Desafios, inclusive, pessoais, né? Sim. Esse negócio de não casar mesmo. Jeremias não poderia se casar. A gente está falando de um homem como um homem comum, que poderia ter seus sonhos, seus planos, seus projetos. Isso aí, é isso que eu ia dizer, né? Deus está pedindo para ele abrir mão dos seus sonhos, pelo menos por um tempo, né? Pelo menos por um período. E aí a pergunta é assim, ó, como homem de Deus, mulher de Deus, né? Servo de Deus, como missionário de Deus, nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos para viver o propósito de Deus? Ou a gente quer que os sonhos de Deus sejam nossos sonhos? Às vezes a gente inverte, né? Mas a questão aqui é essa, né? A gente diz geralmente em festa de aniversário que todos os seus sonhos se realizem, né? Nem sempre, né? Eles vão se realizar, né? Porque nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. É isso aí, nem sempre são os mesmos que Deus tem para nós, né? E aí, você lê o texto, né? Das 3 ordens de Deus, né? Deus vai proibir casamento, funerais, né? Que é uma ocasião também importante. Salomão chega a dizer que é melhor estar, né? Em um ambiente de luto do que no ambiente de festa, né? E aí Jeremias está proibido de participar de funerais e também das festas, né? Então Deus vai dizer para ele, esse é um método pedagógico, né? A pedagogia de Deus, né? Que antes de Deus, me permita, Mateus, antes de Deus mostrar ao povo as razões pelas quais Jeremias não poderia ir a um funeral, a uma festa ou casar, Jeremias tem que viver com isso. Imagina assim, um grande amigo de Jeremias morreu. Aí tem ali o momento do funeral, onde ele poderia ir prestar as condolências aos familiares e ele não vai. Não deve ter sido fácil para ele, né? É isso aí. Um convite para uma festa. Não, se tivesse algum parente dele, né? Também. Convite para uma festa aniversário de um irmão biológico. Olha, tá todo mundo lá, falta só você. E ele não vai. Mas o que é que isso representava, Mateus? Ele vivenciaria isso, mas representava o quê? Essa seria uma mensagem viva, né? Para o próprio povo, né? Que na verdade é isso mesmo, né? Quando nós proclamamos a mensagem de Deus, se a gente não viver ela, né? Mas nesse caso aqui ele se torna uma ilustração da pregação, né? Ele vai viver isso e isso iria representar ao povo o que Deus queria, o que Deus iria, o propósito de Deus, né? E isso de fato vai surtir um efeito aqui muito grande. Mas aqui com o casamento, por exemplo, quando Jeremias se privasse do casamento, ele iria transmitir a seguinte mensagem: olha, muita gente aqui vai ser deixada, muita gente aqui vai se tornar viúva, né? Muitos filhos, né? Vão morrer, vocês vão ficar sem filhos, vão ficar sem seus cônjuges. Então a mensagem de Deus é de juízo, as pessoas iriam perder os seus entes mais queridos, mais próximos, né? Por causa do pecado. Então essa era uma mensagem que ficaria claro para o povo. Para não participar dos funerais, ele iria mostrar justamente isso aqui: olha, os cadáveres de vocês, Deus vai explicando isso na leitura que você fez, mostra, né? Os cadáveres de vocês vão ser tão grandes que não vai ter quem possa sepultá-los. Vocês não vão conseguir sepultar os próprios cadáveres. Por quê? Porque vai ter mais cadáveres do que vivo. Verdade. Então é um negócio muito terrível, né, que está acontecendo. Eu estava lendo aqui esses capítulos e a sensação que a gente vai tendo ao ler esses capítulos é de horror. É um negócio terrível que está acontecendo aqui. Deus, de fato, tem um juízo terrível contra o pecado. E aí a gente tem aquela mensagem que é neutra, né? Mas que a gente costuma ouvir e às vezes dizer por aí: olha, não, Deus ama o pecador e tal. Eu acho que não é bem por aí, né? Deus ama o pecador que se arrepende, né? Que se constrange. Mas o pecador que se endurece e que não quer se render à vontade de Deus, Deus não tem aliança, Deus não tem conversa com ele, né? Não tem compromisso, né? Não tem compromisso. Ele vai sofrer consequências terríveis, né? E no caso aqui do povo, né?
É isso que está acontecendo. E as festas iriam mostrar para o povo aqui que não teria espaço para comemorações, né? Diante de tudo que está acontecendo aqui, só haveria tempo para se lamentar. Não teria clima, né? Não tem. Então, Jeremias está sendo, de fato, uma representação, né? Usada por Deus ali para mostrar para o povo o que iria acontecer. E tem um efeito, né? Respondendo aqui a outra parte da pergunta, os métodos de Deus sempre são efetivos, né? De fato, tem um efeito porque o povo fica preocupado, né? A ponto de olhar para Deus e perguntar, né? Tem uma pergunta aqui do povo que ele diz assim, olha, por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? No versículo 10 vai dizer isso aqui. E aí Deus vai responder aquilo que a gente falou aqui, olha, o pecado de vocês são maiores do que os dos seus antepassados. Então é por isso que vocês vão sofrer tudo isso. Além de vocês não se arrependerem, vocês cometeram coisas maiores ainda, né? Terríveis, mais terríveis ainda. Então Deus vai de fato fazer isso. Mas para cumprir os propósitos de Deus, Deus tem os métodos, são soberanos, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós nem queremos aceitar, né? Mas se nós confiarmos na pedagogia de Deus, a gente vai ver que de fato Deus está certo, né? Sim, Deus sempre, tá né? E Jeremias assim, ele era uma prova viva de que era necessário confiar em Deus, porque ele é escolhido para ser essa representação. A Bíblia não fala, mas a gente pode supor que Jeremias tinha uma pessoa com quem ele estivesse pensando em se casar. A gente pode supor que Jeremias imaginava ainda ter filhos. O texto diz que ele não poderia ter filhos, né? Só que Jeremias sabe que a vontade de Deus tem que ser cumprida, e naquele momento era tempo da mensagem de juízo ser externada, ser explanada, ser comunicada a todos, né? E dessa forma, acredito que o povo teria mais facilidade de entender, porque Deus sempre está preocupado em fazer o povo entender, né? Verdade. Deus, ele quer que a mensagem chegue mais clara possível. Sim. Aí está o grande amor de Deus, né? Verdade. Deus, ele não é obscuro, né? Sim. E tem hora que a gente tem que abrir mão mesmo, né? De alguns desejos, né, pessoais. Não é que Deus é contra, né? A gente viver a vida, fazer planos. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos, né? Dizia o colega de Jeremias, Isaías, né? Exatamente. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, né? Isso aí. Então, é isso que Jeremias está fazendo. Ele está vivendo em abnegação aqui, né? Submisso à vontade de Deus, justamente para obedecer aquilo que Deus tem para ele, né? Essa experiência dele, eu acredito, Mateus, que lhe dê até convicção para depois, né, quando o povo está lá exilado, ele poder dizer, gente, olha, assim diz o Senhor, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz. Então, Jeremias, ele experimentou todas as circunstâncias desfavoráveis possíveis para si, para poder transmitir com firmeza a promessa de um retorno para Jerusalém, né? Verdade. Na quarta pergunta, pastor, a gente tem o seguinte, ó. Após pronunciar o terrível juízo de Deus sobre a nação judaica, que mensagem proferida por Jeremias trouxe esperança? Se você puder reler o versículo central da nossa lição, Jeremias 16:15, por favor, depois já faça a sua explanação. Ok, vamos ler aqui. 16:15, né? Isso. Antes dirão, diz o texto, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem de esperança, né? Uma mensagem de regresso. Mas essa mensagem contém aqui, o autor da lição vai chamar de tempero do juízo, né? Que é a misericórdia de Deus, né? Apesar do juízo de Deus, justo e reto juízo de Deus contra a nação em pecado, tem uma mensagem de misericórdia, né? O castigo não seria definitivo, né? Sim. Tinha esperança. É isso aí, não tem castigo permanente, né? No juízo de Deus. E a ideia é assim, ó, se houver arrependimento, né? Tem misericórdia para vocês. Se vocês se voltarem para mim, aliás, em todos os profetas, né? Parece que essa mensagem ela vai sempre ecoar, né? Vai sempre ser repetida. O nosso Deus é o Deus longânimo, né? Que não se ira perpetuamente, né? Mas ele é grande em amor, né? Para voltar para o povo em perdão, em amor e graça, né? E a misericórdia de Deus é justamente esse reflexo, né? Deus está dizendo para o povo que apesar deles serem
oprimidos, né? Não mais agora pelo Egito, né? Não mais pelos sulistas, né? Mas pelos nortistas, né? Que são da Babilônia. Um dia eles virão e eles voltarão de lá, né? Do norte, agora eles voltarão cantando a Deus, mas não pelo livramento do Egito. Esse povo que foi liberto do Egito agora já passou, né? Voltou, continuou em pecado, os filhos deles, os filhos dos filhos continuaram praticando coisas terríveis, abomináveis ao Senhor. Mas um dia, antes mesmo do povo ser levado para o cativeiro, já tem uma promessa aqui de esperança, né? Ó, vocês vão ser levados, mas um dia vocês vão voltar de lá, vocês vão regressar de lá. Então, o povo poderia interpretar aqui nessa mensagem que nosso Deus, né, o Deus do povo, é o Deus de toda a graça mesmo, né? É o Deus que, de fato, é o que o salmista vai dizer, né? Aliás, o próprio Jeremias, né, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, essa misericórdia, essa mensagem de misericórdia que está presente aqui, que Jeremias vai depois lá em Lamentações ecoar, né? Está mostrando aqui justamente isso, né? O fato do povo ser morto, o fato do povo padecer ali com a guerra e ser cativo não iria por fim, né? Não iria acabar com o plano de Deus. De fato, esse povo seria restaurado. Apesar dele ficar pequenininho, ele iria aprender um pouco mais ali a depender de Deus na Babilônia e iria regressar para a sua terra novamente, né? Para sua pátria. Esta seria a fé em meio à descrença, né? Apesar de todo o caos que se instalaria na nação, né? Havia uma luz no fim do túnel. Verdade. Havia uma chama de esperança acesa, porque quem havia prometido era o próprio Deus. E o mesmo Deus que sempre alertou o povo que não deveria pecar, porque o juízo viria, o mesmo Deus que explicou como seria esse juízo, estava afirmando, olha, se houver arrependimento, tem volta. Há jeito, né? Eu imagino Jeremias se apegando a essa mensagem, né? Porque Jeremias estava sofrendo profundamente. E quando Deus vai revelar isso para ele, isso de alguma forma também vai trazer conforto para ele. Olha, o povo não vai ser destruído, né? Sim. Por completo. O povo vai ter um retorno, né? Isso demoraria um tempão, né? Lá na Babilônia. E para o judeu isso é caro, né? Porque o judeu, ao menos naquele tempo, era muito patriota, né? Sim. Então havia um temor de que a nação de Israel desaparecesse, né? Uhum. Mas até nisso Deus cuida desse sentimento, o sentimento patriota do povo. Olha, vocês vão sofrer, um monte de gente vai ser levada cativa, a cidade vai estar arruinada, o país vai viver um caos econômico, social, porém, Deus vai remontar tudo. Isso aí. O povo precisava entender que ele foi chamado por Deus para uma missão, né? Isso o povo aí. de Israel. E ele não estava vivendo em missão. Então, olha que fantástico, né? Deus vai destruir esse povo, né? A mensagem do oleiro, inclusive aqui no meio, que a próxima lição vai tratar, né? Ela mostra justamente esse retrato, né? O povo precisava ser quebrado aqui, destroçado, para depois ser refeito para cumprir o seu propósito pelo qual ele foi levantado para fazer, né? E aí ele não fazia isso na sua terra. Os estrangeiros vinham e não sabiam que era Deus. Pelo contrário, olhavam para eles e aprendiam como não adorar a Deus, né? Eles é que se contaminavam, né? E aí Deus vai tirar esse povo da sua terra e vai mandar eles para uma terra estranha para eles aprenderem o que é servir a Deus. Lá eles iriam aprender, depois a gente vai ver, né, sequência, como eles poderiam abençoar aquela terra, como eles poderiam abençoar aquele povo, como aquele povo poderia olhar para eles e se voltar para Deus. Né? No tempo de liberdade, o povo não cumpriu o seu papel. Aí teria que cumprir o seu papel no tempo mais difícil, né? Na prisão, né? No cativeiro. Na condição de escravos. É isso aí. Perfeito, pastor. A gente vai aqui para a segunda parte da nossa lição, a parte mais aplicativa, que tem um subtema assumindo compromissos. A gente entende o que o profeta quis dizer. A gente refletiu aqui sobre alguns capítulos, capítulo 16 até o capítulo 19, mas o que é que isso tem a ver com a gente? O que é que tem a ver com a minha vida, com a minha família? Foi uma mensagem, Mateus, para o tempo de Jeremias, originariamente, mas como a Bíblia ela é contextual, ela se aplica para a gente também, né? O que isso tem a ver com a gente? E a proposta da lição é a seguinte, ó, o que a gente aprende com esses capítulos da palavra de Deus. Superemos a incredulidade por meio da fé contundente. O que você poderia dizer, Mateus, sobre esse compromisso que a lição está nos propondo? A superar a incredulidade por meio da fé contundente. A mensagem de Deus, ela vai dizer
ela tem uma mensagem de esperança, mas ela também tem uma mensagem de juízo, né? A verdade do evangelho precisa ser afirmada, reafirmada, defendida, mesmo em meio a possíveis oposições, né? Perseguições, retaliações. Não é, eu não posso pregar para você só o que você quer ouvir, né? Isso. Só para te agradar. Eu vou pregar a mensagem verdadeira. E a mensagem verdadeira, eu gosto muito daquela expressão, né? Ela contém más notícias e boas notícias, né? As más novas do evangelho e as boas novas do evangelho. As más novas é o juízo para aquele que não se arrepende, para aquele que continua no seu pecado, né? Então, no tempo de hoje, olhando para Jeremias, eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? Nós precisamos proclamar toda a verdade do evangelho. Jesus falou que no discipulado a gente deveria ensinar todas as coisas que ele ordenou. Então, não somente as coisas boas, não somente as coisas favoráveis, não somente as mensagens de consolo, vai ficar tudo bem, né? Jesus vai voltar e vai enxugar toda a lágrima do seu rosto. Ok, é verdade. Mas ele também vai voltar e vai punir aquele que permanecer em pecado. Ele vai castigar aquele que não se arrepender, aquele que não se voltar para ele. Mas não é porque ele quer, é porque o mundo já está condenado. Jesus disse isso. Mas a gente é tentado, né? Quando a gente convida alguém para a igreja, por exemplo, alguém que não entende ainda essa questão religiosa como a gente entende, a nossa tendência é querer massagear o ego do convidado. A gente tem certos receios. A gente tem medo de perder, né? A gente tem um cuidado, né? Pastor tem muito medo de perder, né? Pastor, sobretudo, né? E nós estamos falando aqui, tenho certeza que o professor de casa está entendendo, que não é grosseria. Não, mas assim... Não é para ser deselegante, Não né? é para ser deselegante, não. É invasivo. Mas o evangelho tem que ser pregado na sua integralidade e, às vezes, o evangelho machuca. Verdade. Machuca, porque mexe com hábitos, com costumes. E assim, puxa vida, como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu preciso dar a César o que é de César? Né? Como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu tenho sempre que falar a verdade se eu já a vi mentindo? Como é que eu vou dizer para essa pessoa ser fiel? Não é simples, né? A questão é a vida, né? O Jeremias aqui ele é um retrato muito interessante disso, porque é o retrato falado, né? Se você... mais uma vez a gente volta lá no texto do discipulado. Jesus diz que a gente tem que ensinar a obedecer. Como que a gente ensina alguém a obedecer? Não tem outra forma a não ser obedecendo, né? É o exemplo vivo. É o que você falou, né? Se eu trato mal a minha esposa, como que eu vou ensinar o novo membro a amar a sua esposa, por exemplo, né? Claro. Então é a prática. Só que, além dessa questão da vida, né? Que eu acho que vai até entrar na outra questão aqui, né? Mas eu preciso ter essa firmeza com relação ao pecado. E aí eu acho que o discipulado ele é muito favorável, porque ele é relacional, né? Você já tem um relacionamento. Você não vai chegar no primeiro encontro e dizer, você tá... Claro, do dia a dia, tá né? perdido, né? Agora, no contexto do culto público ali também é inevitável, né? Eu acho que a gente não tem que ficar cheio de dedos para pregar a mensagem do evangelho ali, para não ofender. Pelo contrário, né? A mensagem do evangelho, ela é uma ofensa, né? Sim, a mensagem ofensiva. da graça, ela é ofensiva ao pecado. É estranho, mas é assim mesmo, Sim. né? Então, a gente não pode ter medo, né? Conquanto a gente tem que ter sabedoria, mas a gente tem que ter firmeza. Aqui é a palavra, né? Tem que ter uma fé contundente mesmo. A nossa fé ela vai ser loucura para os que se perdem. É verdade. Porém, é o poder de Deus, né? Sim. Para quem se arrepende, para quem quer ser salvo. Tem um outro compromisso aqui que a lição sugere, Mateus. Superemos a incredulidade por meio da fé submissa. Eu queria que você também desse seu parecer. Sim. Aqui olhando para as privações aqui que Jeremias iria passar, né? Isso mostra uma submissão, né? Eu acho que nos dias atuais é um desafio, né? Inclusive a gente vê pregadores, né? Os pregadores famosos aí estão pregando, inclusive, que a gente nem precisa deixar os pecados de lado, né? Deus te ama apesar dos seus pecados, né? A ponto de... E isso é uma meia verdade, né? Mas a ponto de você não precisar abandoná-los, né? Será verdade isso, né? Então, Jeremias aqui, na verdade, se submete a todas as ordens de Deus, né? Deus está dizendo, você não vai se casar, ele não se casa. Não vai ter filhos, ele não tem filhos. Você não vai participar de funerais, ele não participa. Ele fala de uma fé prática, né, Mateus? Sim. Não é uma fé subjetiva, né? É isso aí. E a ideia da submissão, você está disposto a entender o que Deus quer de você, né? E viver isso, porque às vezes a gente quer mostrar para Deus o caminho, né? Que Deus tem que fazer. E ao contrário, Deus está dizendo para a gente aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Não é eu pegar meu plano e chegar diante de Deus, esse aqui é o plano para a minha igreja em 2023, né? Não, é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, qual é o teu plano para a nossa igreja em 2023? Então a gente tem que ser submisso mesmo, né? Nosso ministério prático, né? Como você falou,
Mas ter submissão é você estar disposto a, como disse Paulo, a sofrer o dano se for necessário, né? Sofrer o dano ali do seu chamado. E muitas vezes é preciso, né? Jesus falou, né? Para seguir a ele, precisa haver submissão, né? Precisa haver abnegação. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua né? cruz. E então siga. Então essa é a proposta do evangelho, muitas vezes, para nós. Ou o tempo todo, né? É estar submisso à vontade de Deus e não aquilo que a gente quer realizar, né? Perfeito, pastor. Querido, muito obrigado pela sua colaboração. É uma satisfação ter você com a gente. Se Deus permitir, Mateus estará conosco aqui em outras oportunidades. Que Deus abençoe. Será uma alegria. Vocês de casa, quero agradecer mais uma vez pela audiência. Nós continuaremos estudando a lição na próxima semana. Eu conto com sua participação. Muito obrigado mesmo. Mas antes de encerrar a Escola Bíblica Especial de hoje, eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos conversar com Deus? Que essa palavra que hoje a gente aprendeu, ela possa surtir efeito no nosso caráter, na nossa conduta e na maneira como pregamos o Evangelho. O Senhor nos chamou para viver em missão. Que essa palavra nos ajude a pregar o Evangelho eficazmente, a pregar o Evangelho como Jeremias pregou, tendo uma fé em meio às descrenças. Maravilhoso Deus, eu apresento cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Acredito que elas estão assistindo essa escola bíblica por um propósito soberano e divino. Foi o Senhor que as colocou do outro lado das câmeras, o Senhor que as colocou para assistir esta programação. Eu não sei em qual dia essa pessoa está assistindo, se está assistindo ao vivo ou se está assistindo tempos depois, mas existe um objetivo teu na vida dela, que o Senhor possa atuar, assim como o Senhor suscitou fé no coração de Jeremias, em meio às descrenças, e despertou o povo para cultivar o mesmo sentimento, que o Senhor possa realizar esta obra na vida dessas pessoas, que elas tenham fé, que todas as coisas cooperam para o bem delas. Meu Deus, ajude a entender que a vida delas foi gerada para o louvor da Tua glória, que elas estão em missão neste mundo, elas possam compreender isso e permitir que suas vidas estejam sujeitas à Tua vontade, para que haja uma fé submissa ao Teu querer, tal como foi a fé de Jeremias. Obrigado pela vida delas. E desde já, meu Deus, nós oramos, as abençoando na autoridade do Filho de Deus, naquele que tem o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a vocês. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.